Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. Neste episódio, nós vamos dar a volta ao Brasil. Eu tô aqui com César Gontijo e ele criou o projeto Extremos do Brasil, onde ele pegou o avião dele, que é um meio hidro, posa na água, pousa numa pista convencional e é o único avião que pode fazer o que ele se propôs a fazer, que é ir pela bordinha do Brasil e dar a volta inteira, conhecendo mais de 100 localidades. Ele vai contar aqui pra gente os locais que ele pousou, o que ele conheceu. Ele queria conhecer o Brasil de verdade. O Brasil que poucas pessoas conhecem. Aqueles que têm tribos indígenas que ninguém teve oportunidade de conhecer ou que talvez nem conheçam seres humanos de verdade das cidades. Ele vai contar tudo aqui pra gente. Mas antes da gente começar, eu gostaria de te fazer um pedido. Você que gosta do Excepcionais, entra aqui no canal do Spotify, procura lá Excepcionais, ali em cima tem a opção de você dar uma nota pra gente. Se você gosta do nosso conteúdo e achar que a gente merece 5 estrelas, vai lá, bota as estrelinhas que você acha que a gente merece, coloca o seu comentário, isso é muito importante pra gente, pro nosso conteúdo ser cada vez mais descoberto por pessoas, pelos seus amigos. E se puder também, compartilha aí naquele grupo de WhatsApp que ninguém conhece ainda, beleza? Agora, César, muito bem-vindo, muito feliz de você estar aqui. Prazer, Marcelo, é um prazer pra mim estar aqui, eu sou um fã seu, sempre atento e ouvinte do podcast, e para mim estar aqui é um prazer muito grande. Pô, que história sensacional, né? Eu queria que você contasse do começo. Por que você decidiu criar esse projeto Extremos do Brasil? Muito bem, eu sou piloto, né? Primeiro, as pessoas não se tornam piloto, elas nascem piloto. Igual jogador de futebol. Aí vai falar, não, o cara virou jogador de futebol com 16, 17. Não, ele nasce jogador de futebol, né? O piloto, ele nasce piloto. Quando criança, ele já vê um avião, ele quer olhar para fora, né? Você foi esse menino, eu obcecado. Fui esse menino de ter um aviãozinho, de ter réplicas de avião e tal. Então, só que com a minha idade na época e onde eu morava, Barretos, a gente não tinha condições financeiras. Eu comecei a fazer, depois com 20 anos, que eu fui voar. Você tirou seu brevet? Tirei 10 anos depois, com 30, né? Você começou a voar com 20 e conseguiu... Que eu voei, que eu entrei no avião para voar. Entendi. Eu nunca tinha... Meu sonho era voar. E aí, com 18 anos eu voei, mas não voando. Entrei no avião, né? Como? Eu tô dizendo isso há 40, eu tô com 40 anos, então era muito difícil ainda. Então, eram os aviões pequenos. Era caríssimo, né? Caríssimo. Viajar. Então, aí um primo meu, que eu tive até a Damantina, e ele voou comigo. E aí eu me apaixonei mais ainda. E nós começamos com o ultraleve, um amigo meu, reconstruímos um ultraleve que, né, nós reformamos e comecei a voar nesse ultraleve, que era de um lugar só. Ultraleve não tem motor, né? Tem. Não, o ultraleve tem. O planador que tem, que não tem motor. Que não tem motor. O ultraleve tem, mas era um motor que era o seguinte, o meu primeiro ultraleve era da Flyer, ele é da Microleve, desculpe. Ele é uma asa aberta, ele é um ultraleve que ele tinha uma cadeira e o único equipamento que ele tinha era um velocímetro, que era na verdade um tubo de ensaio, que você entrava o ar aqui e uma bolinha subia. A bolinha com o ar para dizer a velocidade que você estava ou não, entendeu? Que dia, era né? Uma uma geringonça voadora. E a gente voava... Corajoso. Não, E sempre quando eu voei, eu sempre quis ir mais longe, sabe? E sempre quis conhecer as pessoas. Eu acho, Marcelo, que a gente não pode falar daquilo que não viu. A gente fala muito das coisas que não viu, de coisas que falam para você, né? E é claro que depende da credibilidade de cada um, você vai acreditar ou não. Mas eu quis conhecer esse país, conhecer nos seus extremos, na sua inteireza, entendeu? E aí foi que é um projeto antigo, mas é um projeto custoso, um projeto que... Antigo quanto tempo? Desde que eu comecei a voar há 25 anos, eu quis fazer esse projeto. Você já tem... E era exatamente... eu teria que ter uma aeronave para isso, né? Que o Super Petrel é uma aeronave, um anfíbio hoje, para você ter uma ideia da potência da indústria
aeronáutica no Brasil, né? O Petrel hoje é uma aeronave que é vendida integralmente, 100% para os Estados Unidos. Entendeu? Não acredito, é mesmo? E é produzida no Brasil? Produzido no Brasil, em Rio Claro, lá em Peúna, do lado de Rio Claro, e hoje exportada 100%. Porque não tem demanda ou porque o mercado internacional paga melhor? Ficou melhor, porque é o seguinte, o dono, que é um cara muito empreendedor, né? Ele acabou entendendo que era mais fácil você montar a estrutura de lá para dar suporte ao avião nos Estados Unidos do que aqui. Então, quando você vende o avião, você tem que fazer as revisões, você tem que dar toda a assistência, né? E de repente ficou muito caro no Brasil, o dólar ficou impraticável, era mais fácil, com o dólar mais caro, mais barato o avião ficava lá fora. Uhum. Como é um avião conhecido no mundo todo, é brasileiro, é um projeto francês, mas desenvolvido no Brasil. Que legal. E aí a fábrica entendeu, a Skoda Aeronáutica, que era mais fácil vender para lá. Então, eu ainda tive a oportunidade, quando eu comprei esse avião, a $1 de 2,70, e ainda era viável comprar. Agora fica muito mais difícil. A aviação hoje é muito cara. Você poderia dizer o valor de uma aeronave dessa? A aeronave hoje está em $220 mil. Tá. Mas um pouco mais de R$1 milhão? Pouco mais de R$1 milhão. E entendeu? Uma aeronave dessa que você categorizou ela como anfíbio, o que exatamente significa isso? O anfíbio ele tem a possibilidade de você pousar na água e pousar em terra. Então você pousando, decolou de um aeroporto, né? Você recolhe o trem de pouso e pousa na água. Então ele vira um barcão voador, né? E é uma aeronave monomotor, bimotor? Monomotor experimental, né? O que significa experimental? O experimental é o seguinte, hoje você tem as aeronaves homologadas e as aeronaves experimentais. Aí vai falar assim, não, a experimental é um grau menor, né? Não, que experimental é um outro tipo de especificação em que você é mais fácil, inclusive, dentro da aviação de você lidar. Então, não tem tantas regras específicas. O homologado, ele tem. O que a gente faz como piloto precavido? Você tem o experimental e trata como se fosse um homologado. Então, eu faço todas as revisões, tudo que define num avião homologado, eu faço no experimental. Hoje, esse avião que eu tenho, ele não é mais nos Estados Unidos, ele é LSA, ele é homologado nos Estados Unidos. Entendi. Então, aqui no Brasil é que não foi homologado, e para homologar no Brasil é muito mais custoso, então ficava mais caro ainda, já era caro, ficaria mais caro, então por isso que a fábrica hoje ela resolveu montar toda a estrutura, ela fabrica aqui e monta nos Estados Unidos e vende lá. Eu achei muito curioso que você decidiu fazer o voo pelo Brasil, pelas bordas, né? Bru, consegue brotar aí pra gente o Google Maps? Quando você fala nas bordas, você está dizendo que você desenhou o mapa do Brasil. Desenhei o mapa do Brasil. Porque se você pegar, a hora que você entra aqui... Eu comecei aqui pelo Mato Grosso do Sul, né? Aí um dos pontos que a gente precisava fazer, olha... Ô, Bru, corta para grande angular e dá um pouquinho zoom para diminuir o Brasil. O contrário, você baixa... Para deixar menorzinho. Aí, então você foi costeando... Eu fui costeando aqui no Mato Grosso, subi no Mato Grosso aqui e fui ali na divisa com a Bolívia, logo no início, depois que começou um pouco a Bolívia, descendo, e fui subindo, tá vendo aquela curva de 90 graus? Fui passando, subindo. Lá na frente, em Rondônia, se abrir Rondônia... Pode dar um pouco zoom, tem Costa Marques, que é interessante, foi o ponto do sudeste que eu tinha que fazer. Costa Marques, Guajará-Mirim eu passei, né? Mas é para baixo aqui. Bem para baixo. Eu fui subindo isso aqui, toda essa parte, nós saindo de Vilhena e subi todo esse litoral. Então, o que é isso? Isso é um rio. Eu ia com base no rio, porque qualquer possibilidade eu podia pousar. Uhum. Mas a logística de você conseguir... Você podia pôr Costa Marques, Ju? Costa Marques é interessante, que é o seguinte, é uma coisa, Marcelo, ali, Costa Marques. Que o Brasil pouco tem. Lá tem
Ali, Rondônia. Lá tem esse forte, por exemplo, pousei lá. Esse que tá aparecendo do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Na verdade é a cidade, né? A Costa Marca, ela tá um pouco para cá, aqui ó. Super pequeno, né? Quantos habitantes tem uma cidade? Essa cidade é o seguinte, essa cidade deve ter, o quê? 12 mil habitantes no máximo. Só que eu cheguei, Marcelo, eu ia para Costa Marques, de Costa Marques eu ia conhecer esse forte, que é o maior forte feito por europeus fora da Europa, tá? Então eu ia pousar em Costa Marques, fazer contato com os militares, que lá é uma base militar do Exército, e aí eu iria para lá. Uhum. Aí, entrei em contato aqui com as pessoas e tal, era possível, mas eu tinha que ter autorização. Quando eu cheguei em Costa Marques, que ficava a 20 milhas do forte, aqui ó, Forte Príncipe da Beira, ó, né? Bem na esquerda. Eu cheguei em Costa Marques, eu não encontrei, isso nunca aconteceu comigo, de você ter a pista, eu tinha olhado, já tinha visto no Google tudo e todas as coordenadas, e eu não encontrei a pista. Caramba. É algum processo até hoje que eu não consegui entender, eu não vi a pista. Aí eu resolvi alternar, que a gente chama, ir direto para Costa Marques. Mas essa decisão se tomou em voo? Em voo. Olhei, não vi. Eu poderia pousar no Rio. No planejamento que você faz pré-voo, você conseguiu olhar o satélite e a pista estava lá? A pista estava lá. Então tudo isso eu faço antes. O que você não consegue saber é a qualidade da pista e se ela continua lá. Então, lá no caso, eu ligo antes. Então eu sabia, né? Tudo isso eu fiz. Então, a cada hora voada, 2 horas de planejamento anterior. Aí eu não consegui achar, eu estava com combustível já no limite, eu poderia pousar no Rio, mas eu falei, não, lá em Costa Marques tem uma pista, lá no Forte Príncipe da Beira, tem uma pista do Exército, de grama, que na verdade, a cada 2 vezes por ano, desce avião lá. E aí eu falei, vou para essa pista alternativa. E pousei na pista, fiz um tour, fiz uns 360 no forte e também lá tem a base do Exército, né? E chamei no rádio, falei, não tem rádio aqui, pousei. No que eu pousei, eu estava retornando numa pista no meio da mata. Uma mata... Então você era... E aí tudo vazio, sem torre de controle? Sem nada, sem torre de controle. A hora que eu tô voltando, rapaz, aí entram 4 viaturas do Exército e as pessoas saíram todas com fuzis e me apontaram o fuzil, mão pra cabeça. E aí eu, assustado com aquilo, porque eles vieram, um cavalo de pau na pista assim, porque eles estavam acostumados ali à divisa da Bolívia, né? Eu imagino que eles tinham suspeitado que era um avião com drogas. Foi uma pane de um avião de droga, que é o que mais tem lá. Ah, entendi. O que mais tem lá. Aí o cara entrou em pane e veio, e aí me prenderam. Te prenderam? Me prenderam, você está detido. Me levaram para a base, né, do lado forte do Exército, que tem o forte, e aí foram porque quem fica lá, na verdade, são militares muito jovens, né? O sargento, que era mais velho, tinha 26 anos. Então, nossa. Então é eles que começaram, olha, vamos pegar esse cara aqui, vamos saber o que... Aí faziam as mesmas perguntas sempre, aquelas... Pra ver se bate, né? Até que lá tinha uma internet muito ruim, que eles conseguiram passar a minha carteira, né? E que eu entreguei, expliquei, mas eles não acreditaram, até que, quando eles publicaram lá no grupo deles, perceberam que já tinham militares que sabiam que eu ia fazer isso e falaram, não, libera, né? Aí eu tive que dormir lá na comunidade e era assim, muito assim, né? Porque você chegava, você tinha um planejamento, eu iria para Guajará-Mirim, aí tive que dormir lá. Me conta um pouquinho do seu processo de planejamento, porque 2 horas é um tempo, né? O que exatamente você precisa fazer para você conseguir fazer uma etapa desse voo? Uma etapa, primeiro, o piloto, a gente fala que o piloto viaja antes ele chega antes. O piloto tem que chegar antes da aeronave. Então você tem que fazer um planejamento de forma tal que você já esteve lá.
Uhum. Então você faz isso hoje virtualmente. Então você tem que saber ligar. Então a maior parte não tem telefone, você tem que ligar para a prefeitura, ligar para algum telefone, que você vai encontrar para saber as condições da pista, para saber se está... Porque o que está no Rotaer, geralmente no Rotaer é o livro, vamos assim dizer, da aeronáutica, que você tem que consultar. E o que está no Rotaer muitas vezes não está lá, né? A pista pode estar esburacada e você só vai saber lá. Então eu tenho que ligar para todo mundo, entender, mandar mensagens. E lá eu procurei saber, enfim, eu sabia que eu tenho que fazer sempre isso. E o combustível, eu uso Avegás, né? Ter certeza que você vai conseguir abastecer ali. Abastecer, esse foi o grande problema. Esse foi o grande problema. Entendeu? Porque muitas vezes, como o caso de Costa Marques, eu parei, eu tive que misturar a gasolina aditivada com a gasolina Avegás. A maior parte das vezes eu tive que fazer isso, né? Porque para esses lugares não tem. Na divisa com o Peru, por exemplo, eu mandei pegar com os amigos, pegar gasolina peruana, né? Que é uma boa gasolina, por sinal. É octanagem muito boa, né? E aí para conseguir fazer. Então tudo isso eu fazia com um mês de antecedência antes de ir. Aí eu já sabia que a gasolina ia chegar, onde estava, como estava, porque senão eu não posso sair, né? Pra você ter uma ideia, em Tabatinga, a gasolina que eu usei de Manaus demorou 14 dias para chegar. Tabatinga fica no Amazonas. Tabatinga fica na divisa Brasil, Brasil, Colômbia e Peru, né? Então você tem Tabatinga do lado, Letícia e Santa Rosa do outro lado, que é Peru. Mas isso aí é lá no noroeste brasileiro, né? Então é muito longe, é onde começa o rio Amazonas. Mas aí é interessante que nós, voltando a Costa Marques, foi muito legal, que depois eles viram o projeto, me ajudaram, aí eu decolei lá cedo, fiz amizade com a comunidade, que eu sempre faço. Então eu procuro com isso, dentro do documentário que a gente está fazendo, de conversar com as pessoas. Então, Costa Marques era um lugar emblemático, né? Como é que uma comunidade pequenininha que você, para chegar na capital, né, em Porto Velho, você demorava 2 dias, né? Você, de estradas de terra e tal. Então, é muito complicado. Lugares muito isolados. E lá eu vi, por exemplo, o potencial turístico de um forte maravilhoso, um forte com história, que tinha 900 soldados que davam a proteção, né, para os invasores na época, em 1800, que foi feito pelos portugueses. E é um forte muito grande. É o maior forte feito por europeus fora da Europa. Foi aqui no Brasil. Tá lá. Sucateado, acabado. São poucos que conseguem ir até lá, muito poucos. Né? Vai ter um guia que fala, e eu acho que o Brasil devia olhar mais para aproveitar mais essa história, né? Justo. E aí eu fui seguindo pelo rio. Rio Amazonas. Não, aí eu estava no Madeira, né? O Mamoré, você vem, aí atravessa por Abunã e você vai seguindo o rio Madeira, e lá na frente você já tem a divisa do Brasil e o Peru, né? Que faz a divisa também de Rondônia com o Acre. E aí eu entrei nas divisas sempre com o rio, até que eu queria ir no extremo uísque, né? O extremo oeste do Brasil, que é lá na Serra do Moa, né? Porque você tem o ponto extremo. O que eu tinha? Eu queria o ponto extremo leste, que era o Fernando Noronha, que eu fui, e eu queria o outro extremo, que era na serra, num lugar que eu sobrevoei só porque não tinha como pousar, mas eu fui na comunidade mais distante dos índios Caiacanãs, que é a última tribo indígena do Brasil, divisa com o Peru, né? Muito, muito interessante. Aí conversei com os indígenas, estava tendo um festival. Mas como é que é isso? Você pousa lá, o avião fica onde? Como é que você chega na tribo? Você chega sempre, chega pelo rio, né? Você pousa no rio? Eu pouso no rio, aí sempre tem, as tribos, elas ficam sempre próximas do rio. Quando elas não ficam próximas, sempre tem um barranco ali que você
Você chegava, eles me ajudavam, você descia. Às vezes muitos que eu não conhecia, eu não falava a língua deles nem a minha, mas eles entendiam alguma coisa. Porque Mas foram receptivos no primeiro momento? Sempre foram receptivos. Eles eram, uns já sabiam, né? Porque tem uma coisa interessante que a gente não tem ideia, né? Por exemplo, quando eu estava lá dessa coisa de índio e tecnologia, eu estava em Cruzeiro do Sul, aí subi de barco para conhecer um pouco da Amazônia e fui subindo o rio, chamado Rio Croa. E aí um amigo meu, que é irmão do piloto, ele falou, olha, vamos subir o rio, e era muito bonito. E a 2 horas de barco, a gente tem uma índia peruana, e ela vai fazer um espetáculo, um peixe recheado, com uma farofa, com a farinha que depois eu trouxe para cá, a melhor farinha do mundo. E aí eu falei, mas como é que nós vamos avisá-la? Ele falou assim, pelo celular, pelo WhatsApp. Ela usa o celular. Na verdade, as pessoas não têm ideia, só quando você vai para lá, que parece história de pescador. Os índios hoje, Marcelo, o que eles mais querem é tecnologia. Então o que ele quer? O índio tem o WhatsApp. Ele quer ter acesso à internet. Eu combinei com eles? Eles não têm energia elétrica, mas eles têm o gerador, hoje já com placas solares, né, que eles usam, e eles querem o quê? A conexão, né, por satélite da internet. Então, é muito normal, eu lembro... E eles têm essa conexão? Tem, as tribos têm. As tribos têm. Hoje, por exemplo, você ter uma ideia, na Amazônia, mais do que São Paulo, todos os equipamentos públicos da Amazônia, e eu estou falando de lugares que você demora da capital 12 dias para chegar, todos têm acesso à internet via satélite, entendeu? Todas as escolas, um equipamento, ou escola, ou posto de saúde tem, entendeu? Que demais. Então, por exemplo... Provido pelo governo. O governo que comprou. E aí os índios hoje, é muito natural você estar assim. Eu peguei lá, teve um período que eu peguei um barco que você vai de comunidade em comunidade, e é interessante que todo mundo no barco, né, lá subindo o Rio Branco, né, que não é em Rio Branco, mas é lá perto de Boa Vista, e aí as pessoas ficam esperando uma comunidade mais próxima para acessar o sinal e baixar o WhatsApp, né? E é interessante também, por exemplo, assim, quando você vai, as pessoas lá não tem sinal de internet, de celular. Então, o grande problema é que quando você compra um celular, você tem que ter o sinal satélite. O sinal da antena de celular. Para quê? Porque vem o código via SMS. E aí então as pessoas que vão na cidade comprar os telefones para os outros, eles já tiram, abrem e já baixam o WhatsApp, que é o que mais é o sonho de consumo de todo mundo, baixa o WhatsApp e aí já traz com o WhatsApp baixado, porque se você baixar aqui, você tem que ir lá para pegar um sinal o sinal telefônico para poder ter o SMS, né? Muito interessante. Você sabe que no TikTok, que explodiu, virou um fenômeno, o que tem de indígena que utiliza o TikTok para poder mostrar o seu dia a dia e mostrar o que eles comem e como é que é a sua cultura, com quem que a mulher pode casar, se pode casar com mais de um, com quanto... É incrível, porque você começa a entender uma realidade como essa que você está citando, que eu nem imaginava, nem passava pela minha cabeça esse tipo de coisa. Eu imagino que sejam essas pessoas que você acaba encontrando, né? Hoje, Marcelo, qualquer um pode entender a realidade, porque tá tudo na internet. E eles reproduzem isso. Né? Eu percebo claramente como eles usam, e hoje existe um grande conflito, né, entre a geração mais antiga dos seus pais, os indígenas, né, com os atuais, que não aceitam essa ideia da tecnologia. Né? Porque o índio ele começa a querer exatamente o que qualquer um daqui de São Paulo quer, entendeu? Por exemplo, uma coisa interessante no extremo do Brasil, no extremo norte, né? O extremo norte do Brasil,
e essa coisa do indígena. O extremo norte do Brasil não é o Iapoque, né? Hoje o IBGE, inclusive, já mudou isso, né? Porque a gente sempre fala do Iapoque ao Chuí. Né? Na verdade, o extremo norte do Brasil é o Monte Caburaí, que fica no município de Uiramutã, né? Que fica na divisa do Brasil com a Guiana Inglesa, certo? E lá é muito interessante que eu pousei, a pista fica no meio de uma curtelinha pequena, são 2.800 habitantes, e espalhados, a maior parte indígena, e lá eu entrevistando, eu vi umas placas muito interessantes, Setembro Amarelo, eu falei, mas por quê, né? E é sobre suicídio. Eu falei, mas por que tanta divulgação do Setembro Amarelo? E aí eu fui entrevistar um professor, eu falei, professor, por que? Ele falou, não, aqui o índice de suicídio aqui é um dos maiores do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Pra você ter uma ideia, lá não tinha morrido ninguém por matado, ou acidente, né? Homicídio 0, nem crime passional, que geralmente... Verdade. 8 mortes por suicídio. Suicídio de jovens de 14 a 26 anos, na sua média. Então, o que aí vai uma dedução, né? Uhum. Eu vejo que você, nos seus programas, você aborda muito essa questão da mente, que eu acho super legal. Eu vou fazer um TCC agora sobre neurociência e comportamento, que eu na PUC do Rio Grande do Sul, e do meu TCC vai ser sobre a questão do suicídio legal. Nos extremos. Porque ao mesmo tempo que você tem lá no Iramutã, um município que deve ser dos municípios do Brasil, um dos maiores índices de suicídio, você tem no Rio Grande do Sul também, né? Ali no sul do Rio Grande do Sul, onde as pessoas elas cometem muito suicídio. Então, são realidades aí que vai falar, qual é a hipótese? Uma das hipóteses é essa questão da depressão desses jovens que não podem ter aquilo que eles veem no celular, né? Ou seja, eles começam a ter acesso à internet, a internet mostra para eles uma realidade maravilhosa de viagens, de barco, de avião, de bens, né, de consumo. Sim. Que eles provavelmente não têm acesso. Justamente, e é um pouco do que está acontecendo hoje com as redes sociais, que basicamente são redes sociais. Então, eu me lembro eu estava em Macapá. Aí eu fiquei distante, parei no aeroporto internacional, que sempre é muito mais complicado, aí tinha um aeroporto... É mais complicado? É mais complicado, porque é mais burocracia, né? Mais caro. Então eu procuro sempre alguma... Ou seja, tem um custo? Eu não sabia disso. Tem. Você parar no aeroporto internacional, na época, eu paguei 280 e você paga mais... hoje tá R$500 por diária, entendeu? Ou seja, é uma viagem que é cara. É cara. Não, eu não fiz antes. Combustível nem se fala, né? Eu não fiz antes porque é muito custosa. Eu imagino. É uma viagem... Pra você ter uma ideia, o combustível que eu saí daqui, isso há 2 anos, né, antes da pandemia e tudo, que eu saí daqui pagando R$8,60, saí do Vale Eldorado, eu paguei em Tabatinga R$22. Hoje, se tá em torno de R$13, que tá R$13 ou R$14, um Avegás, lá deve estar o quê? R$40, R$50. Quanto custa para as pessoas terem uma referência para encher um tanque? Um tanque, você faz o cálculo... Eu sempre encho o tanque com mais 100 litros. Um tanque de 100 litros. O meu tem 90, né? Aí você multiplica por 14,50, né? R$1.400. R$1.500. R$1.500. E isso te dá uma autonomia? Me dá uma autonomia de 4 horas. De 4 horas. E você rodou quantos quilômetros? Eu rodei 25 mil quilômetros. 25 mil quilômetros. Pra gente ter uma... E isso dá em quantas horas, mais ou menos? 100 horas. São 100 horas de voo. Umas 120 horas de voo. 120 horas de voo. Eu tava te perguntando aqui nos bastidores que para uma pessoa tirar um brevet, ela precisa ter 30 horas de voo. 30 horas. E você tem quantas horas de voo? Não, eu tenho 2.000. Ele tem 2.000 horas de voo. 2.000 horas. Hoje tem um site do Fernando que ele é muito interessante. É um dos de aviação mais conhecido. Ele faz o custo hora de cada avião, né? Como ele tem um Petrel, um Super Petrel também... Ah, ele tem um Petrel também? O Fernandinho. Então ele fez o cálculo, quanto custa um Legacy, quanto custa um Augusta. Jato já é outra história. Quanto custa um Petrel. Na verdade, o custo do combustível, ele é 1/4 do custo
do total do avião, entendeu? Porque o avião tem a manutenção, você tem as revisões naturais, entendeu? Você tem a garagem, você tem vários custos adicionais que o custo aí você fala, enchi o tanque. Então não é o maior custo. Não é. É 1/3. Interessante. O custo maior está na manutenção, principalmente porque, assim, por exemplo, manutenção de 5 anos, eu tenho que trocar todas as borrachas do avião. Uau. Aí R$18 mil. Né? Aí, mas não tem troca. Então, você tem custos fixos, né? A cada 50 horas você tem revisão, né? A cada 200 horas é um tipo de revisão, aí tem revisão de motor, revisão de célula, é muito custoso. Então, eu tinha o sonho de fazer, o que eu não tinha era condições financeiras para realizar. Recurso mesmo. Você tem que ter essa organização, você tem que ter um tempo livre, porque isso demanda muito tempo. Né? E você fez sozinho? Sozinho. Você é casado, mas fez sozinho? Então, a Carla viajava comigo, minha esposa, porque eu tenho o Elt, que é um aparelhinho que ele vai dando de 1 em 1 minuto a sua posição. Para a pessoa te acompanhar. Ela me acompanha, então ela ficava me acompanhando. Então, principalmente quando eu cruzava a Amazônia. E era o meu problema, por isso que eu falo de internet, que era interessante, porque quando eu parava num lugar que não era o combinado, que não estava dentro da programação, que aconteceu muito por conta de chuva e tudo mais, eu tinha a preocupação de que ela achasse que eu tivesse caído, alguma coisa aconteceu. Então eu chegava imediatamente, eu falo, olha, como é que eu entro em contato com a minha mulher, né? Aí ele disse, não, vai fazer pela internet, olha aqui, ó, entra aí no WhatsApp, você tem WhatsApp? Tem WhatsApp. Aí tá lá na PQP, que você não tem a menor ideia, você tinha internet. Eu me lembro lá em Macapá, que eu fiquei nesse aeroporto mais distante, né? Aí um amigo meu do aeroporto piloto, ele falou, não, tá chegando aqui um avião, ele tá trazendo um pessoal, a FUNAI vai, traz os indígenas, né? E aí, daqui a pouco a gente vai, que ele ia me dar uma carona. E eu fiquei esperando, né? Um indígena, 1h30 de voo, num cara, que é um avião grande, né? Monomotor, mas muito, muito, muito confiável. E aí você imagina o indígena, sair de lá, não que você vai imaginar que o cara saiu de cocaia, nada disso, mas você imagina uma figura diferente, muito simples, né? Aí me sai um dia, o primeiro, com um cabelo daqueles de sertanejo assim, pra cima, tudo arrepiado, com gel, calcinha apertada, um cinturão. Super moderno. Super moderno, aí ele sai no avião, na escada de descida e já faz uma selfie. Assim. Não acredito, é mesmo? Com iPhone. Que demais. Então, isso é uma coisa. Então, hoje, quando você fala assim, olha, quem quiser saber, você pode entrar porque eles postam. Todo mundo posta e a realidade é uma realidade muito fidedigna, né? Que essas pessoas fazem. E fazem sucesso porque é uma coisa diferente, de fato, né? E aí você faz sozinho e cada um desses lugares que você ia parando, você ia documentando, né? Porque você criou um canal no YouTube. Sim. E você fez entrevistas. Sim, Quantas horas de conteúdo você acabou produzindo? Olha, eu até tenho... Ou quantos vídeos? Tem o primeiro vídeo, que tem um canal chamado o Canal Piloto, que na verdade não é meu, é do Salles. O Salles é um piloto e fez o canal. Muito jovem, mas já é um dinossauro, sabe? No ponto de vista de conhecimento e tudo mais. E aí ele resolveu, ele gostou da ideia e falou, vamos fazer um vídeo, eu ia fazer um documentário, falou, vamos fazer por etapas. O primeiro material, ele tinha 90 gigas de material. Falou, depois de 90, aí ele ficou editando isso durante 25 dias para fazer. Né? Porque é muito material. E eu punha várias câmeras, eu estava sozinho, então eu tinha que deixar gravando tudo. Não dá para falar, vou gravar um pedacinho né? Aí eu ia parando, claro, mas era muito material. Você levou câmera, tripé? Achei que você tinha feito com o celular. Não. Fiz. O que você levou de estrutura? Eu tinha 3 GoPros, né? Tinha o meu celular que hoje funciona, um iPhone. E aí eu levei os tripés para fazer, microfone de lapela, né? Legal. Levei tudo para... Aí parava, entrevistava as pessoas. E aí o primeiro, eu acho que eu devo ter de material lá pelo menos 500 gigas. Uau. De material. Bastante coisa. Muita coisa. E que... E você já deu
fim a esse material por completo? O que eu fiz? Então eu fiz a maior parte, 80% já foi realizada do projeto. Quando veio a pandemia, eu tive que parar. Então eu fiz praticamente 80% do percurso no Brasil. Eu desenhei daqui de São Paulo até todo o mapa, né? Passando por todos os estados. Eu passei em todos os estados. O Brasil tem 26? 27 estados. Nessa primeira fase, que é 80%, você acha que pegou praticamente todos? Eu só não fiz ainda, que eu já tinha voado, né? Mas eu já fiz Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só vai faltar isso. Mas esse eu já tinha feito. Tá. Mas hoje eu... Não no projeto. Você fez por diversão vou mesmo. Fazer agora, né? Que eu vou descer e desenhar toda o mapa e ir lá no Chuí e vir até Santana do Livramento e subir pelo Argentina, né? E o Paraguai depois para voltar para São Paulo. Depois Foz do Iguaçu é meu distrito final e venho para São Paulo e volto. Que aí eu completo desenho o mapa do Brasil inteiro. Numa façanha, assim, que eu tenho muito orgulho porque não é a coragem de fazer, né? Porque voar já em si você exige... E também coragem não tá, é muito planejamento, você tem que ter segurança do que está fazendo. Então, o avião, esse que eu tenho, que é um monomotor anfíbio, ele, Super Petel, que tem uma potência e pode carregar muito peso, ele talvez seja a única aeronave que com condições de fazer o que eu fiz, entendeu? Uhum. Então, eu fui o único que cruzou o Vale do Javari no monomotor anfíbio experimental, certo? Quando eu cheguei, por exemplo, em Tabatinga, né? Porque o avião, o prefixo, você tem o Papa Tango, o Papapá, né? PPPP, PPT. O que é isso? Não, são a fonética, né? Da aviação. Então, os aviões homologados, eles são... você pode olhar, você vai ter o Papapá. Cada um tem Tango, um código. Papa Romeu, o experimental é Papa Uniforme, PU. Então, geralmente, por aqui é normal, você vai, Papa Uniforme, Lima Vitor Golf. Nesses lugares, quando fala Papa Uniforme, não tem Papa Uniforme, não tem experimental. Que é isso? E é interessante uma coisa... Devem pedir para você repetir de novo, né? Repetir. Repita, por favor. O que é Papa Uniforme, senhor? Papa Uniforme. Teve uma que está no vídeo, inclusive, muito interessante, que aliás, é uma coisa interessante do Brasil. Eu fui para pousar em Tabatinga, e aí você vai no controle. Tudo era, né? Apesar de que tem o Civan, Civan gastou muito dinheiro e a gente não vi, eu achei que podia ser melhor. Mas o controle da região de Tabatinga, que faz divisa com Letícia, que é na Colômbia, né? O controle é feito pelos colombianos, nas 27 milhas dentro do Brasil. Quando você chega em 27 milhas antes, você tem que chamar. Aí eu chamei o controle e falei, para o controle amazônico. E eu pensei que fosse o controle amazônico do Brasil. Não, era o controle amazônico da Colômbia. Que interessante. E a mulher veio em espanhol... Aí que eu falei Papa Uniforme, ela não entendeu. Mas eles consideram que é Colômbia ou que é Brasil? Não, que é Brasil. O Brasil deixa... é um acordo. Um acordo. Mas é um acordo que um dia perguntando para um amigo meu, eu falei, vem cá, da aeronáutica, falei, nós temos um acordo que a gente entra do lado deles também? Não. Só eles entram. Quer dizer, agora, por que isso? Muito importante. Eu percebi lá, a Colômbia tem muito mais tecnologia que o Brasil. É mesmo? Sim, de comunicação. Foi um investimento americano muito grande, né? Então, e lá é uma área extremamente preocupante, porque praticamente 80% da droga que você produz na pasta base na Colômbia, no Peru, né? Desce ali pela Venezuela, que desce pelo Rio, passa por aquela região. Então, mais fácil. Tipo assim, você criou o problema, tem um monte de droga aí, cuida aí que eu não vou cuidar desse negócio. Aí eles acabam cuidando e com certo, porque, por exemplo, na Colômbia, eu fui na divisa, né? Você não pode entrar, o monomotor não entra na Colômbia. Ele não aceita plano de voo. E, principalmente, anfíbio. É? Não pode, entendeu? Porque por quê? Por causa do tráfico de droga. Entendi. Entendeu? Então, quando, por exemplo, uma pessoa que me deu suporte,
que as pessoas, o público em geral veio a conhecer, infelizmente, uma fatalidade, que foi o Bruno Araújo Pereira, que junto com o Dom Philip foram assassinados lá, né? Lembra um pouco dessa história, foi recente, né? Foi recente, Tem o alguns Bruno meses, mas lembra um pouco, pessoal. Né, que ele cuidava das tribos isoladas, o Dom Philip, um inglês, repórter, e eles foram mortos, né, pelos ribeirinhos e dois irmãos, mas que na verdade, logo que eu soube, eu já tinha a minha impressão, que hoje está muito clara. Aquilo foi mando do crime organizado. Entendeu? Crime organizado, né? É o narcotráfico que manda naquela região. O PCC ali é muito forte? Não, o PCC faz uma negociação ainda tem os cartéis, né, de Medellín. E aí você tem os cartéis que dominam dentro do Peru, que lá é uma divisa, os da Colômbia, certo? E você tem uma grande negociação, que nós tivemos problemas entre a família do Norte, né, e o PCC no comando do Rio. Então, ali é um lugar que inexiste Estado. O Estado não existe ali. É mesmo? É controlado pelo narcotráfico. Todo mundo vive sob o signo do medo, né? Quando eu cheguei lá, Você não sabia disso? Não. Quando você entrou... Eu tinha uma ideia, porque eu vi muito vídeo antes, mas não sabia que era tão... assim... É aterrorizador, sabe? Você fica com muito medo lá. Porque você sabe o seguinte, se tiver algum problema, tudo bem, eu estava de avião, mas eu precisava de gasolina. Numa lancha muito rápida, você chega 6 dias, demora 6 dias para chegar lá em Manaus, né? Por isso que quando veio a pandemia, eu disse para Carla, minha mulher, eu falei, olha, lá vai ser um problema, porque quando chegar a pandemia, a assistência desses ribeirinhos indígenas vai ser muito deficiente. Tanto é que morreu muita gente, muito mais lá na Amazônia, né, por conta do negacionismo no primeiro momento, mas principalmente por falta de estrutura. Uhum. Né? Então, lá é um lugar que falta estrutura, né, carece, e que as pessoas, infelizmente, o Estado inexiste. Aí foi que o Bruno estava incomodando as pessoas, e tem um detalhe que é interessante, que a grande imprensa, às vezes, eu vi e eu disse, olha, isso é coisa do narcotráfico. E foram perceber isso 1 mês depois. Pode ter envolvimento, tem um cara lá chamado Colômbia, que eu ouvi falar desse cara, que é um peruano, por sinal, e que foi preso, mas e lá ninguém faz nada sem autorização do narcotráfico, porque ele impera. É como se você fosse lá numa favela numa comunidade, né, do Rio de Janeiro, que a milícia, né, domina. Então, existe o domínio nessas áreas dos extremos do Brasil, muito embora o Exército Brasileiro faz um trabalho excepcional, sabe? Nas divisas. Mas a nossa fronteira, ela é gigantesca. É muito grande, né? É difícil. Grande. Como é que você controla Fica muito caro, né? Muito caro, rapaz. E assim, não é quem vai para aqueles rincões, é uma coisa difícil para você chegar, difícil para você manter. Nenhuma família quer ir junto, então geralmente o militar ele vai sozinho, né? Porque o filho não tem onde estudar. Então realmente é uma situação que o Brasil precisa olhar para esse cenário com maior atenção, entendeu? Tem o bônus, mas tem o ônus também, né? Às vezes a gente esquece do ônus. Não é tão simples assim cuidar daquilo ali, né? Não é. Não é, e não é por falta de vontade, talvez falta de planejamento, mas é muito custoso, muito caro, muito caro. Eu vi lá, por exemplo, no Rio, você tem do lado colombiano, barcos enormes, né, que controlam os militares ostensivos. Já não tem o mesmo. Quando desce para o Brasil, já não tem essa pegada, porque é muito custoso também. E o Rio Amazonas, ele tem, na verdade, ele tem 6.900 quilômetros, né? Ele tem linha reta 3.000, mas são 6.000 quilômetros. Quer dizer, como é que você cuida disso? Né? Por isso que tem a questão que é real dos piratas do Rio. E aí que vem o narcotráfico. O que ele faz? Ele alicia essas pessoas, ribeirinhos, para dar o controle, né, para ter informações. Então é um processo. Se você não tomar conta agora,
você vai chegar numa situação de fato lá na frente que é difícil reverter. É como eles obviamente têm muito dinheiro, poder, então eles usam esse dinheiro para poder trazer essas pessoas para o lado deles. É poder, dinheiro e numa comunidade, numa sociedade extremamente pobre e carente, entendeu? Então, entre o Estado não consegue dar esse suporte, então quem dá o narcotráfico, eu tenho proteção, certo? O que era o trabalho que pouca gente fala do Bruno? Era convencer as tribos e também as comunidades ribeirinhas de não aderir ao narcotráfico. Mas, gente, morrendo de fome, Então, passando pela miséria. Por isso talvez, talvez aqui, por intermédio do seu podcast, a gente pode esclarecer uma coisa que vai todo mundo ouvir. É a grande realidade, gente. O narcotráfico nessas regiões é muito pesado, muito organizado e muito sedutor, né? Ô César, é assim, eu pelo menos tenho uma visão que o PCC, eles tomou uma dimensão tão grande que eu acho que as pessoas não têm nem ideia do que é isso. Há mais ou menos uns 10 anos, eu me lembro de ter lido um estudo muito, muito apurado, assim, que dizia que o PCC já era a 7ª maior empresa do Brasil. Essa matéria sai mais ou menos no mandato do Lula, numa época que a gente estava muito bem, e você se recorda que nessa época as empresas automotivas estavam ganhando rios de dinheiro. Foi provavelmente a melhor época em termos de venda dessas empresas. E o PCC já era maior que a Volkswagen, que era a empresa que mais vendia carro no Brasil naquela época. E hoje a gente sabe que o PCC ele transcendeu o próprio Brasil. Sim. Ele tem presença em muitos outros países, que 35 países, né? Bem Olha instalados. Que loucura, né? Na América do Sul inteira, né? O PCC domina praticamente toda a nossa divisa. Então você pega desde lá de São Gabriel da Cachoeira, que é lá no extremo noroeste do Brasil, descendo ali Tabatinga, vai Guajará-Mirim, baixa para lá para Rondônia e descendo aqui Paraguai, mesmo no Uruguai, tudo dominado pelo crime organizado. Você, nessas suas viagens, que passou por muitos lugares que tem essa característica de serem dominadas pelo narcotráfico, você não esbarrou, não teve oportunidade de conversar com pessoas assim? O que você viveu de experiência que você pode contar aqui pra gente em contato com essas pessoas? Primeiro o próprio, quem me orientou, o próprio Bruno, lá em Tabatinga, ele disse da preocupação, né, que tem que ter lá, que ele é um herói, porque ele enfrenta sozinho, né, aquelas pessoas que estavam todas vinculadas ao narcotráfico, ele já meio que previa o futuro dele. A primeira coisa que eles falam, não fala nada com ninguém, entendeu? Então, tipo, não se comunique, não converse. Não fale, entendeu? Eu lembro quando eu deixei o avião em Tabatinga, eu selei, coloquei selos em tudo, em todos os que pode abrir alguma coisa para saber se tinham colocado alguma coisa, se mexeram ou não. Entendi. Então, o avião... Um lacre, você criou um lacre. Mas tem uma questão muito interessante, você falou de história. Quando eu estava indo de Manaus para fazer o extremo norte, que eu sobrevoei o Monte Roraima, né? E o Monte Caburaí, que é ao lado do Monte Roraima, que é o extremo norte, mas do lado do Monte Caburaí, 30 milhas, é o Monte Roraima. Aí eu fiz um 360 no Monte Roraima. Mas indo para lá, eu peguei uma chuva muito grande. E eu tive que alternar. Aí olhei uma comunidade lá e pousei numa que eu achava que era uma pista, que você olha de cima e fala, isso aí é uma pista de pouso. E era para ser. Mas cortaram todo o mato, segundo a mata, né? Segundo o pessoal, os ribeirinhos falaram que o prefeito vendeu tudo aquilo, né? E aí não fez nada. E aí, isso tá no vídeo, interessante, interessante e trágico, né? Porque hoje eu rio disso. Mas eu pousei, e quando eu pousei no meio do mato, ficava uns 1.000 metros a comunidade mais próxima, né? E eu pousei no meio do mato, aquela coisa, e aí vem um cara forte, mulato, muito forte, sabe? E eu olhei aquilo e falei, no meio do mato, né? Eu falei, meu Deus, bom, vamos lá, vamos fazer amizade. E aí ele veio e
chegou, então você pousou aqui, você pode pousar, tem uma pista de grama ali na comunidade, você pode pousar lá, que quase não dá para ver porque é tudo verde. Aí eu falei, pô, legal. Fui, pousei, ele foi, daí meia hora ele chegou lá. Aí perguntei, né, o nome dele, chamava Elias, e entrevistei. Eu falei, posso te entrevistar? Ele era do Maranhão, inclusive, terra da Georgina, minha esposa. Aí ele falou o nome dele, né? Eu perguntei o que era morar lá, o que não era e tal. E onde ele morava? Ele falou, não, eu moro afastado aqui, 40 minutos a pé, né? Nas trilhas ali para chegar na casa dele. Que depois eu fui de moto com os meninos. E realmente era uma casa, um barraquinho muito distante. Eu entrevisto ele no vídeo. Né? Barraquinho de madeira mesmo. Madeira, um barraco, né? Ou seja, de madeira. Super humilde coisa mesmo. de 3,5 por 3,5, ele estende uma rede e mora lá, entendeu? Só um lugar para deitar e dormir. E aí eu vi coisas assim. Sem geladeira, sem eletricidade? Nada, zero. Sem zero. Esgoto? Não, nada disso. No meio do mato. Mas ele tinha acabado de fazer um poço lá e aí eu entrevistei, falei, e ele foi muito simpático comigo, eu fiquei com medo até, né? Quando eu publiquei o vídeo, 2 semanas depois, me liga um policial de Boa Vista, de Rondônia. Rondônia, olha, a polícia aqui de Rondônia. Aí ele me ligou e antes ele tinha mandado os áudios, que eu tinha até, porque eu perdi quando roubaram meu celular, eu acabei perdendo parte do WhatsApp. Mas ele mandou o áudio dizendo assim, rapaz, você é um cara iluminado por Deus. Você estava com o Elias. O Elias é procurado da polícia, foragido, é o líder do PCC na região norte. Não acredito. Cara, o líder do PCC. E te tratou super bem. Mandou a foto do Elias, todo vestido com a farda da penitenciária. Ele fugiu. E aí ele disse que o Elias liderou, naquele momento, tinha tido há 8 meses, aquela rebelião entre a Família do Norte e o PCC. Em Manaus, eles mandaram, a Família do Norte acabou matando o pessoal do PCC, e lá, ou o inverso, em Boa Vista, a Família do Norte matou no presídio, em Manaus, o PCC matou e decapitou 33. E que ele fala, olha, ele mandou decapitar 33. Uau! Cara, eu tava ali do lado do cara, e fui na casa do cara, e pra mim ele foi tranquilo. Eu queria até comprar porque ele falou, olha, eu tenho o telefone, meu telefone tem 1 GB e meio, alguma coisa assim, muito velho. Eu falei, pô, esse cara foi tão legal que eu vou comprar um telefone pra ele, né? E até quando eu fui, que eu liguei pro pessoal da comunidade lá, falou, não, o Elias não tá mais aqui. Foi quando o policial me disse que ele, claro, com o vídeo ele acabou tendo que sair de lá, entendeu? Lá da comunidade Santa Maria do Boiaçu. Mas ele te deu autorização de gravar, de publicar. Na boa. Se o Elias estiver vendo, Elias, ele me deu autorização. Ele deve ter tomado uma bronca, né? Falou, porra, Elias! Caraca, bicho. Porque é o seguinte, uma coisa que eu observei, que você andando 45 minutos no mato, isso que eu fui de moto, hein, com os meninos. E tinha muita garrafa de bebida, de uma vodka barata. E assim, tinha de umas 100 garrafas, assim, já usadas, né? Aí eu falei, cara, Aí ele falou, não, o patrão que traz pra mim, o patrão traz pra mim. Mas o patrão era ele, né? Entendeu? Então ele deu todo o suporte. Mas graças a Deus. Então, assim, tem essas coisas. Você correu um risco de vida. Corri porque é o seguinte. Algumas vezes deve ter sido. O que o próprio policial disse? O que as pessoas mais querem nesse lugar é uma aeronave para sair de lá. Então ele era um foragido da polícia, né? Procurado, é uma pessoa procurado no Brasil inteiro. Ele poderia me forçar ali, com certeza. Eu seria o piloto, eu teria que ser, porque no meio do mato eu faço isso, eu morro, entendeu? E como é que é uma entrevista com uma pessoa? Sobre o que vocês conversaram? Cara, foi maravilhoso, tá no vídeo. Eu pergunto, aí eu falo pra ele, como é que é viver aqui? Porque lá, quando eu entrevisto as pessoas, eu faço 5 perguntas. O que é viver aqui? O que é felicidade pra você? O que ele acha do país, né? Como é que é? O que ele pensa pro futuro? Certo? Então são perguntas que... E o que ele respondeu, César? E aí ele falou, olha, que lá era muito bom viver, melhor do que onde ele estava perto de Imperatriz, lá no Maranhão, né?
que ele era de Santa Inês. Não, para cima um pouco de Imperatriz do Maranhão. E aí ele disse que que o povo lá era muito mais cordial, e é mesmo. Uma coisa, Marcelo, muito interessante. Eu fui subindo, e quanto mais você sobe, mais a hospitalidade aumenta. As pessoas são muito solidárias, né? Então quando você para nesses lugares, Santa Maria do Boiaçu, onde, lá 50 casas, os caras, não, você vai dormir aqui. É mesmo? Aí não quero uma rede, não, você vai dormir no meu quarto, entendeu? Não acredito, É assim, cara, uma coisa assim espetacular, o acolhimento que eles dão pra você, a solidariedade. E você chegou a aceitar alguma dessas? Muitas vezes, muitas vezes. Me conte uma desses casos que você viveu um dia com a família dessa. Do Boiaçu, por exemplo, que eu pousei lá, eu tive que ficar, estava chovendo, né? Fiquei 2 dias lá. Uma comunidade maravilhosa. Tinha um hospital, né? E uma escola, como equipamento público. E umas casas, né? E lá, aí eles falaram, olha, aqui tem 2 coisas que são especiais, né? Porque a gente vai te oferecer. Primeiro, a internet, né? Que todo mundo quer um lugar que tem internet. Então, no caso do hospital, tinha. E ar-condicionado, que é muito difícil lá também, entendeu? E aí ele falou, olha, mas tem um lugar que eu vou te oferecer, mas não se importe, porque era uma delegacia, era uma cadeia, então era uma cela, mas que era um lugar pequeno e que tinha lá, porque a cada 15 dias ia um policial militar, um capitão da polícia, o sargento, e ficava lá 2, 3 dias. E aí eles colocaram lá o ar-condicionado e tinha sinal de internet. Então, aí lá eu dormi na cadeia, literalmente. Na cela? Na cela, entendeu? Na cela, num lugar, lavaram tudo para mim, que estava tudo sujo, lavaram tudo. Aí me puseram para dormir lá. Mas por que colocaram lá? Porque era o melhor lugar, entendeu? Onde eu ia ficar tranquilo, onde eu ia poder conversar à noite com a minha mulher, com a minha família, porque tinha internet, né? Que então, demais. É claro que tinha umas pulgas lá que me deu. Mas, enfim, mas não tinha como também. Então, esse norte, as pessoas são muito, muito solidárias. É exemplo de Costa Marques, que eu fui. Aí o rapaz falou, não, você vai dormir, você vai para minha casa, né? Aí cheguei na casa dele, eu falei, não, qualquer lugar aqui, me dá uma rede. Ele falou, não, você vai dormir também pelo ar-condicionado. Não, o único lugar que tem ar-condicionado aqui é o meu quarto, você vai ficar no meu quarto. Que demais. Aí ele foi dormir com as crianças, né? E eu fiquei ali muito constrangido, mas era a forma deles agradarem. Entendeu? E comida, César? O que é esse povo come? Peixe maravilhoso. Lá eu comi coisas maravilhosas, muito simples, né? Mas você pega um arroz e feijão e um peixe, por exemplo, quando eu subi o Rio Croa, lá subindo 2 horas e meia de Cruzeiro do Sul, né? Fizeram para mim um tambaqui recheado, uma coisa espetacular, maravilhoso. Então, come muito peixe, certo? Porque o ribeirinho é interessante, é diferente do que as pessoas falam. Marcelo, é interessante assim, quando logo que a morte do Bruno, aí fala, não, são madeireiros. Não tem madeireiro em Tabatinga, entendeu? E por quê? Como é que você vai pegar madeira lá e mandar para cá? É muito longe, é mais fácil você desmatar aqui na Rondônia, no Mato Grosso, né? É muito, muito mais tranquilo. Não tem no rota. Acre, lá não tem rota. Então, a gente já percebe a diferença entre aquilo que as pessoas acham, né? E aquilo do que é de fato, certo? E quando eu estava falando de hospitalidade, né? Essas pessoas, elas são fora do padrão, fora do normal, assim, de ser hospitaleiras, de serem muito acolhedoras. Isso eu me senti muito, muito, muito acolhido naquele norte. Então, quando eu fui para o Monte Roraima, por exemplo, eu me atrasei, nessa chuva eu tive que me atrasar. Tinha um pessoal que estava combinado para ir comigo no Monte Roraima, eu não tinha conhecimento do Monte Roraima, que é muito perigoso lá para voar, muito complicado, né? Porque você pega um monte de quase 3.000 metros, e você, para quem conhece de aviação, sabe que você tem um Monte Roraima de um lado, o Coquenan do outro, e no meio tem uma garganta que se chama Garganta do Diabo, porque é uma corrente de vento que faz o barlavento, que são ventos em redemoinhos de ventos. Isso é super perigoso, né? Muito perigoso, entendeu?
E aí, só que quando eu fui, era pra gente ir no domingo, e eu cheguei no domingo à tarde. Então tinha que ir na segunda. E aí eu falei, vou ter que ir sozinho, porque todo mundo trabalhava, no médico, os pilotos lá, que cada um tinha a sua atividade. E aí eles falaram, quer saber? Aí todos cancelaram os seus compromissos e foram comigo até o Monte Roraima pra gente sobrevoar. Que demais. E sobrevoamos. E aí eu... Quantas pessoas cabem no avião? São duas? É você e mais um? Não, eu fui, eu e o meu combustível inseparável, né? Mas cada um foi em duas, eles foram em duas. Eu sempre voava sozinho por conta do combustível e do galão de... Você precisava de espaço. Precisava de espaço. Coisas. Eu só tenho aquilo, né? Entendeu? Então eu precisava de espaço. Aí eu fui, eu com mais 5 aeronaves, 10 pessoas, cada um foi com... Lá sempre... É natural na aviação de você voar em dois, nos lugares mais remotos, principalmente. Por segurança, provavelmente, imagino, né? Sim, por segurança. E talvez a possibilidade de eu ter feito Fernando Noronha, né, de ter cruzado o Vale do Javari, é por isso, porque eu levei o combustível. Então, Noronha não tem combustível. Não tem combustível? Não tem. Você pousa lá, não tem Avegás, né? Uau. Então você tem que levar para poder voltar. Porque lá não tem avião, lá não entra nem carro, né? Não entra avião, você vai... Tem uns bugzinhos lá? É interessante que você vai com avião comercial, no máximo, quando vai avião que tem avião grande, que faz Cênica, que você pode ir e voltar. Né? Pro avião turismo pequeno, e ponto final. Avião pequeno no monomotor experimental, eu fui o avião, quando foi dito a mim, né? Inclusive pelo sargento que ficou meu amigo, que lá é o exército que controla, né, a aeronáutica, e ele falou que eu fui o menor avião a pousar lá. Então era interessante porque tinha um da Azul, aí tinha um King Air, aí tinha o meu, assim, era uma escadinha, e todo mundo foi lá tirar foto, sabe? Porque era muito pequeno. Eu dei uma volta na ilha, aí todo mundo, não, chegou um avião aqui que ninguém entendia como é. Porque o meu avião tem 6,15 metros. Ô, Bru, pesquisa aí no Google, por favor, como é que chama? Super Petrel. Super Petrel. Super Petrel. Ô, César, você que passou por muitos lugares pobres do Brasil, você viu fome no Brasil? Fome propriamente, não. Mas, assim, você viu dificuldade? Vi, muita dificuldade, entendeu? Muita gente... muito desalento, sabe? Muita gente, assim... você pega o Ribeirinho, o que acontece quando eu estava falando de conhecimento, né? O Ribeirinho, ele não diz... é esse aqui, César? É esse aí, a gente está no angular ou você cortou pra foto, Bru? Esse é um Super Petrel. Corta pra foto, por favor. Então esse é o Super Petrel. Ele não tem muito espaço, né? Dá pra ver que ele tem a base do piloto e do outro lado é onde você devia colocar suas coisas. Eu colocar minhas coisas lá. Tem um bagageiro? Fundo. Tem um bagageiro no fundo, bem pequeno, né? Que é duas malinhas pequenininhas, duas Quantos quilos mochilas. Ele suporta? Não, esse avião, ele decola com 630 quilos. Ele tem 325. Ele aguenta bem, então. Então, olha aí, é interessante que nem eu conhecia essas imagens aí. E ele, quando não vai pousar na água, ele tem duas rodinhas? Você tem a rodinha lateral, você baixa o trem de pouso e aí você pousa na terra, né? Que demais, muito interessante. E ele é muito tecnológico. Hoje você pega nos Estados Unidos, na Europa, você vai muito vendido para a Europa, para a Ásia, né? Esse avião é um avião brasileiro vendido no mundo todo. Que demais. Que é um orgulho para o Brasil. É bem legal. Então você estava contando, você não viu fome, mas você viu muita dificuldade. Muita dificuldade. E a ausência total do Estado, né? O Estado, eu digo, assistência médica, prefeitura, o Estado como um todo. Estado, prefeitura, Estado, governo federal. As pessoas estão muito distantes, né? E ali você pega o ribeirinho, que não pode desmatar para plantar, né? Ele vive do quê? Do peixe, né? Ele vive do rio. Então, ele sobrevive. Sobrevive. Aí ele planta uma coisinha ou outra, mas a gente nota a dificuldade, conversando com as pessoas, o desalento, porque você não tem uma perspectiva para os filhos, por exemplo. Aí o cara fica angustiado, falou que meu filho vai fazer o quê? Imagino que não tem educação, né? Essas pessoas são alfabetizadas, elas sabem escrever. Por exemplo, aí o que acontece? Você acaba indo, você tem professores que vão, às vezes, eu fiz amizade, até que eu vou voltar lá para batizar um menininho chamado o
o Gabriel, lá em Costa Marques, ele tinha 4 anos, né? E quando ele veio, eu pus ele no avião, só não consegui voar com ele porque eu fiquei preso lá. Mas a professora ia lá para dar aula na comunidade, certo? Ou tinha que levá-la em Costa Marques, 40 quilômetros. Então, quando a professora tinha um problema, ficava todo mundo sem aula. Então é uma... Ou seja, esses professores são verdadeiros heróis. Não, nós temos heróis, nós temos pessoas maravilhosas. Você pega, por exemplo, em Santa Maria do Boiaçu, os professores eram concursados morar lá, morar numa comunidade, não tem praticamente nada. Eles iam por amor à atividade. Eu acho que o seguinte, o setor do serviço público, eu tenho respeito por todos, mas uma admiração profunda pelos professores e o profissional de saúde. Eu também. Porque o pessoal para ir para lá, Marcelo, tem que ser por amor. Tem que ser por amor. Se não for por amor... Então as pessoas fazem uma faculdade. Então eu encontrei nessas comunidades os médicos mais difíceis, né? E às vezes são peruanos ou cubanos. Lá ainda essa coisa pegou. Antes deles terem vindo para cá já tinha médico lá cubano de 15 anos que estavam, né? Então... mas você pega uma enfermeira padrão formada, ela fica lá 15 dias, né? Aí intercala com outro. E não é fácil ficar 15 dias numa comunidade totalmente distante. Então tem que ter... Isso é um desafio impressionante. Quando teve a pandemia, logo no segundo mês, a cidade que teve o maior índice de mortalidade proporcional no Brasil foi uma cidade chamada Santo Antônio do Içá, que eu tive a oportunidade de passar lá, que eu consegui uma gasolina peruana lá para vir. E Santo Antônio do Içá a gente via por que é que teria essa morte. Porque o único que conseguia dar suporte eram alguns médicos que iam muito de vez em quando e o suporte também de missionários, que tem muito na Amazônia, e lá, em especial um missionário americano, né? Ele com a família, 3 filhos, rapaz, lá, eu todo branquinho assim, e ele que me deu suporte, mas tem que ter dedicação e amor. O que ele fazia lá? Pelo amor. Ele fazia por amor ao próximo. Total. Porque ninguém imagina, ele é do Kansas, os filhos estavam lá, quando era época de estudar, iam para lá, para os Estados Unidos, né? E voltavam só nas férias. Mas ele e a esposa ficando em Santo Antônio do Içá, no meio da Amazônia, cuidando, e ele tinha um petrel, ele levava, pegava os índios, trazia para o hospital, que era da Igreja Batista, que era sustentada por eles, né, pelos fiéis, que a Batista é mundial, mas era missionários. Então, aí vai ter, muita gente fala, mas tem um missionário que vai lá para interferir, intrometer, até tem algum outro, mas a grande maioria faz pelo amor ao próximo, pela missão, é missionário. Eu admiro muito, respeito muito essas pessoas, a coragem que elas têm para estar nos rincões, né, nos extremos do Brasil. Já tivemos um aqui que contou histórias muito legais. Ah, é? Me conta qual foi o lugar mais maravilhoso que você viu, porque você rodou o Brasil inteiro. Fernando Noronha. Fernando de Noronha? Fernando Noronha é algo espetacular. Fernando Noronha é algo maravilhoso. Tem os lugares assim. O que mais me emocionou? Monte Roraima. É mesmo? Eu chorei o tempo inteiro ali. Pela dimensão? Você é um nada. Ele olha para você, o monte olha para você e fala assim, você é um nada. E ele olha. Então, aquele pedaço de terra com 3.000 metros de altura. Eu nunca vi. Coloca aí pra mim, pra gente ver o Monte Roraima, por favor. Gente, quem tá ouvindo tem que ir ontem para Monte Roraima, é espetacular. Como é que se chega lá em vias normais, quem não tem um super petrel? Não, na verdade eu fui primeiro, todos os lugares que eu fui antes, eu subi o Monte Roraima a pé. Ah, você subiu a pé? 7 dias de caminhada, escalaminhada, Uau. No meio do mato e tal, com os índios pemons. Eles guiando. E você vai pela Santa Helena de Uraim, né? Ali aí, ó. Eu cruzei. Essa primeira imagem aqui é espetacular. Foi isso que eu vi. Ele
Ele... Você tem ideia de qual o tamanho dessa superfície, Tem César? 96 quilômetros. 96 quilômetros quadrados. Não, 96 quilômetros de uma ponta a outra. De uma ponta a outra. 40 e poucos quilômetros Nossa, na lateral. É muito grande. É Quanto tempo você levou para dar a volta nele? Não, eu demorei 40 minutos. 40 minutos. Mas não era para eu... Você pode ver entre o Monte Roraima naquela imagem, tem o Cuquenã. O Monte Roraima está aqui, o Cuquenã está ali. Ali é a Garganta do Diabo, no meio, onde ela está colocando... Que você passou ali que no eu passei, meio. mas não era para passar. Ali tem vários aviões caídos. Ah, é? Porque eu fui dar a volta... Por conta do vento, César? O que aconteceu? Foi um erro de planejamento. Eu era o último. E eles me guiando, e a gente no rádio. Isso o vídeo tá muito claro no vídeo. Aí, quando foi dar a volta, a gente viria e voltaria, não passaria 360. Faria um 180, voltaria. Aí o que aconteceu? Quando foi voltar, tinha formações, tinha nuvens, e eu estava a 12 mil pés. 12 mil pés num avião, o meu é turbo. Num avião aspirado, normal, 11 mil pés já começa a ficar mais difícil, porque o oxigênio é menos oxigênio e você perde potência no motor. E na volta, quando eles foram, a gente ia e voltaria, não cruzaria. Aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, você está útil para a gente gravar, você passa por nós. Aí eles gravaram, né, nos celulares, eu passando por eles, e o Monte Roraima de fundo, tudo muito bonito, né? Aí eu fiquei o primeiro. Eu fui o número 1, porque a gente vai coordenando no rádio, número 1, número 2, número 3. Aí olha, Lima Vitor Golf, número 1, certo? Quando eu fui, aí o meu amigo já mais experiente falou, olha, nós temos que retornar. E eu era o número 1. Só que quando foi retornar, um retornou na mesma altitude, tinha formação, e eles quase colidiram lá em cima. E aí eu pensei comigo, se eu retornar também, vai ser mais um para criar um problema. Eu prefiro cruzar direto. Então, ao invés de retornar, para não ter um acidente, que voar em ala, que a gente chama, que é esse tipo de voo, tem que ser muito bem coordenado, entendeu? E aí eu cruzei a Garganta do Diabo, que é um negócio horroroso, mas ali bateu, eu subia no... Nossa! Muito. E o galão de combustível saía pra lá. Aí teve uma hora que você fala assim, seja o que Deus quiser. Entrega, né? Entrega. Porque as tesouras de vento, o que acontecia era muito forte ali. Porque o vento bate, uma parte entra naquela garganta, a outra parte bate, gira, entendeu? E aquilo forma um redemoinho, é um liquidificador, entendeu? Eu tenho um amigo que ele pilota no simulador. Tem muitas horas de voo, ele ama, e eu aprendo sobre aviação com ele, que é o Rodrigo Mamute, que trabalha comigo. Então, o que eu mais aprendo é sobre isso. E ele me conta, como ele é engenheiro, eu sou engenheiro de software também, ele me conta sobre a engenharia do avião. Sim. E eu sei que a engenharia do avião ela é toda calculada para ter o equilíbrio, para o vento certo. Quando acontece esse tipo de coisa, são coisas que não são esperadas para acontecer, né? Foge totalmente ao que no manual, por exemplo. Esse tipo de vento, essas coisas, você não pode. Inconcebível, né? Não tem nem como testar, né? Esse tipo de coisa. Ele é muito, mas é um avião muito resistente. Claro que você se perguntar mesmo pro dono que é o Rodrigo Skoda, aí vai falar, não jamais faça isso. Entendeu? Jamais faça isso. E ele sempre, o Rodrigo, ele fala, César, é o seguinte, você voa um Petrel, né? E as coisas que você faz pode ter repercussão nacional, por favor. Não faça besteira, porque, seguinte, se caiu com Petrel. Né? Pois mancha o nome, né? Mancha o nome. Então eu sempre fiz já pensando na minha segurança, mas também pensando na reputação do avião, porque seria muito ruim, né? E se o avião é muito seguro, numa situação dessa eu tive que passar e eu vi que é muito seguro. Mas a hora que você sai, Marcelo, é uma coisa assim... Você sai, de repente, é lisinho. Era um dia muito bonito, com um sol muito bonito, sabe? A gente saiu de madrugada, então isso já era umas 9 da manhã, lindo. Você viu o sol nascer? Nós decolamos com o pôr do sol, né? Lá pôr do sol. No nascer do... Desculpa, nós decolamos no nascer do sol, lá em Boa Vista. E aí é 1h40, então, tipo 7h30, 8h, a gente já... A ideia a volta era umas 9, quando eu vi aquela coisa maravilhosa, depois de tudo que você passou, entendeu?
não tem como não se emocionar. Então, se você falar assim, qual é o lugar mais emocionante? O Monte Roraima. Qual é o lugar mais que amedronta? Amedronta? O Vale do Javari e a Amazônia, que você vê um mar verde, não tem nada, você só vê verde, verde, verde. Mas eu tenho uma outra pergunta. Qual que foi o momento mais assustador que você teve? Você já contou alguns, mas eu queria saber outros. Qual foi o momento mais assustador que você sentiu medo, que você sentiu que poderia ter algum risco muito grande? Então, eu acho que quando eu fui do... Mas eu faço isso no vídeo, eu inclusive eu narro, né? Quando eu estava indo de Boa Vista de Manaus para Boa Vista, e que no meio do caminho eu peguei uma chuva, e eu olhei a chuva, e sempre eu olhava a chuva, fazia um contorno na chuva. Deixou fugir dela. Aí a hora que eu comecei a contornar, e você entrando na mata. Então quando eu tenho o rio embaixo, eu pouso. Aí eu vi que era muito forte, era um paredão. Aí eu comecei a voltar para o rio, mas ela estava mais rápida que eu. É mesmo? Ela começou a chegar muito rápido. Foi uma chuva, inclusive, que ela chegou em Manaus, 3 pessoas morreram. Foi uma das piores chuvas que ela chegou, ela saiu dali, entrou em Manaus e inundou Manaus. E naquele dia, aí muita gente minha esposa ficou muito preocupada e tudo, mas eu já estava em solo. Então a hora que eu vi aquele azulzão e tudo azul preto, né, aquela parede, e eu tive que voltar e eu percebi que a chuva estava chegando. E quando você pousa no rio, não quer dizer que você está seguro, porque você pousa, o rio fica revolto como se fosse um mar, entendeu? Então você afunda, vai ter um problema sério. Foi quando eu voltei e pousei naquela pista, então, que teoricamente só eu tinha pousado até então. Né? Falando que ninguém pousa, o pessoal usa muito para andar de moto, enfim, no meio do mato lá, que no vídeo é muito claro quando eu tô pousando, que a gente percebe. Falei, isso aqui não é pista, mas eu já tava lá, falei, aí o que eu tenho? Aí eu vejo de um lado chegando você não tem opção, a entendeu? maior tempestade, cara, uma pistinha, meu amigo, eu vou salvar minha vida. Fudeu. Aí você vai lá e pousa, e pousei, e depois fui pra comunidade, mas aquilo lá foi onde eu tive muito, muito receio, você fica muito solitário, né? Então você pensa assim, puta, o que eu vou fazer agora? Aí eu comento no vídeo que eu falo assim, bom, primeiro você pergunta para Deus, né? Eu tenho assim uma religiosidade muito forte, então eu falei assim, Deus, será que eu vou? Aí quando eu falei, veio o raio só, 3 raios. Não vou. Aí eu falei assim, não, Deus falou para eu não vir, eu vou voltar. Isso eu narrando, sabe? Eu falei, eu vou voltar. No que eu volto, cara, eu volto e no avião não tem não tem um retrovisor para você ver, entendeu? Teve um momento que eu cometi a insanidade de fazer um 360, né? Pra poder olhar. Só pra ver. Mas a hora que eu dei uma olhada, eu nem fiz o 300, fiz o 180 e voltei. Falei, tá rápido. Tá muito rápido. E aí eu vim, quando eu pousei, seria muito difícil, porque você tá no rio, você ia ficar totalmente fora. Essa comunidade, eu tinha passado por ela já fazia uns 40 minutos, então eu voltei todo esse período. Então eu cheguei no limite do limite da chuva me pegar. Se eu ia ficar à deriva no rio, que é muito lá, tinha os bancos de areia naquele rio também, é um rio muito perigoso. Enfim, sempre é uma coisa diferente. Isso aconteceu algumas vezes, mas com chuvas menores. Então eu pegava, dava o contorno, parava, pousava, peguei chuva já, passou por mim, mas o rio não ficou tão revolto, mas aquela seria uma tragédia. Ô César, você sabe que você tem tudo documentado? Tudo. Todos os lugares separou? Tudo. Você sabe que com isso você consegue entrar pro Guinness Book, né? Talvez. Eu tive um recorde no Guinness Book. Olha aí. Sabe disso, Bru? Eu tenho um recorde no Guinness Book. Na verdade, eu tive, não tenho mais. Mas não foi só meu. A gente fez um plano de marketing no Nubank para entrar no livro dos recordes. Ah, que legal. E a gente juntou, a gente estava lançando um novo produto e a gente fez a abertura de uma caixa em grupo, a maior abertura em grupo do mundo. Do mundo. Então veio o Guinness, os inspetores, os avaliadores, foi um movimento enorme porque a gente teve que colocar mais de 600 pessoas no mesmo lugar, abrindo a caixa ao mesmo tempo e mostrando o cartão ao mesmo tempo. E aí homologaram, batemos o recorde, entramos no livro dos recordes e aí depois de um tempo bateram de novo. Mas foi uma experiência muito legal. E eu tô te dizendo isso porque
movimentos como esse, que são muito complexos, que você não pode ter alguém, um inspetor do Guinness te acompanhando, se você mostrar essas provas, ele homologa seu recorde e você entra no livro dos recordes. Então, isso é muito interessante, porque eu tenho muito, porque é o seguinte, o que acontece? Hoje com o Google e com o sistema da Apple, né, que fotos... É tudo georreferenciado, né? Total. Então, é muito interessante quando eu abro a minha biblioteca georreferenciada, eu tenho no Brasil inteiro, assim, as fotinhas todas, porque eu vou fotografando, vou fazendo os vídeos. Então, todos os lugares no Brasil, eu tenho desenho do Brasil inteiro por fotos. Se você abre, parece que é aquele contorno. Então, eu posso realmente... eu acho legal, mas... A satisfação pessoal, assim, também é claro que eu queria ter meu nome no Guinness. Não, mas é uma experiência que, pelo feito que você fez, você deveria estar tendo uma exposição muito maior, né? Isso pode te ajudar. Por isso que eu fiz questão de conversar com você, porque essa história é maravilhosa, né? Ninguém nunca fez isso. Ninguém, realmente, aí assim, e também acho que não vai fazer porque eu não aconselharia. Você faz as coisas, é interessante, Marcelo, você faz quando você não sabe da dificuldade que é, entendeu? Então, eu não sei se eu digo assim, é bom ser ignorante. Ignorante no bom sentido, sim, de você não conhecer toda a dimensão dos benefícios e dos problemas, né? Não, justamente na aviação, por exemplo, eu não sou um cara padrão de conhecer tudo, né? Outro dia, logo no início, quando eu estava voando, eu sempre gostei de ir longe, né? Então, eu tirei minha carteira, e aí eu fui para em Turmalina, em Minas Gerais, entendeu? E aí eu tava a 9.500 pés, e aí gravei assim, né, tal, depois publiquei. Aí você gravei o avião, os equipamentos, né, e gravei para fora do avião, onde eu tava, a altitude que eu tava focado na altitude. Aí o seu Fernando, que é da fábrica, né, falou: César, você viu que o seu mostrador, o indicador de pressão do óleo estava zerado? Falei, não tem nem ideia. Falou, estava zerado, você não pode. Então, o que é aquilo? Ignorância. Porque se eu soubesse, eu entraria em pânico no momento que eu soubesse que o meu motor estava sem pressão. Nossa. Então, mas deu tudo certo, você está aqui. Na verdade, não era o equipamento que estava, ele tinha uns problemas, porque o petróleo evoluiu muito, né? Depois nós colocamos o Garmin. Hoje todos já saem com o Garmin G3X. Mesmo? Eu não sabia. Não, espetacular. Eu uso o Garmin também. Eu também. Mas eu não sabia que ele é padrão da aviação, então, hoje. Não, o Garmin, o GPS Garmin é um super GPS, é um touch, então um G3X, que você tem tudo ali. Você dá a cada segundo, 2 vezes por segundo, a cada meio segundo, você solta 38 informações, né? Então, assim, sua altitude, sua velocidade, a pressão do óleo. Tudo nele? Tudo conectado nele? Tudo conectado. Então, quando você vai fazer um relatório, por exemplo... Ele é embutido no avião? Embutido no avião. Que demais. Ele é um dos centros de controle. Sim, você tem o... Ele é a cabeça, né? Ele é a mente ali. Que então, demais. Ali, por exemplo, hoje, um avião, vocês viram pequeno, eu decolo, eu faço meu plano de voo, faço toda a estrutura de voo no celular, eu passo por Bluetooth para ele, né? E toda a rota, né? E aí eu só acelero, porque ele faz tudo sozinho. Ele vai, ele define a altitude, né? Qual altitude? Legal. Eu quero altitude, depois eu vou voar nivelado a tantos 1000 pés até tal lugar, depois eu vou para uma curva à esquerda, tudo. Ele que te orienta. Ele me orienta. Então, isso facilita bastante. Isso agora, ele teve um upgrade. No início ele tinha esses equipamentos um pouco deficientes. Agora, que é tudo série, sai de fábrica, 2 Garmins, porque nos Estados Unidos ele é homologado, então tudo é em duplicidade, né? Então é super tecnológico. De tudo. E aí você tem um chip, um chipzinho que você espeta. Quando você baixa, você fala, não, eu quero as informações. Bum, ele baixa todas as informações, você coloca no computador e ele faz os gráficos para você. Que legal. Tudo. Então você tem tudo isso também. Por exemplo, eu tenho na
na viagem. Isso provavelmente já é suficiente para você conseguir o recorde. Sim. Eu tenho tudo, todas as informações dos voos todos, e aí tem as fotos e os momentos e tudo mais, mas é bem legal. Hoje tem muita tecnologia por trás de tudo isso. O Brasil está nessa campo da aviação, é um orgulho para o Brasil, porque é próprio do brasileiro, né? Querer voar, querer ser usado para esse tipo de coisa, tá no nosso instinto isso, eu acho que. E aí essas pessoas que lá, como por exemplo a Skoda, que começou no fundo num galpão, né? Hoje é uma indústria conceituada em cima de muito desafio, muita dedicação, entendeu? Para fazer uma aeronave vendida para os americanos, entendeu? E com padrão de excelência. Então é muito legal isso. Você sabe que sou do mundo da tecnologia. Sim. E obviamente sempre acompanhei todas as principais referências. E o Steve Jobs fundou a Apple com um cara chamado Steve Wozniak, que depois que ele ganhou dinheiro, ficou rico, ele comprou um avião e se tornou piloto. E ele é um fanático por aviação. E ele teve um acidente. Ele, por alguma razão, teve um acidente, se machucou, e no período ele ficou com alguns problemas de memória e tal. Depois ele se recuperou e deu tudo certo. Hoje ele tá super bem. Até hoje curtindo o dinheiro que ele fez ali com a Apple. E eu confesso que quando eu descobri isso pela primeira vez, eu falei, um dia eu vou fazer isso. Então. Quão complexo é para uma pessoa do zero, da ignorância completa em aviação, conseguir pilotar um avião como esse e fazer voos curtos assim? Então, primeiro é o seguinte, como eu falei do futebol, né? O cara tem que nascer, então tem que gostar muito. É igual a tecnologia, você tem como é que eu vou fazer e vou produzir, fabricar um software, né? Se você não gostar muito de matemática, vai ser difícil, então tem que ter. Mas assim, vamos lá, você está decidido e quer fazer, quer ser piloto, né? Hoje você tem as provas da ANAC, são 6 provas, né, que você tem que passar, e ter 30 ou 34, ou no mínimo 30 horas de voo, certo? E depois você faz seu cheque, que é o voo solo, né? Então, isso tudo, no mínimo, eu diria assim, em média, entre 6 meses e 1 ano para você se tornar um piloto privado, né? Um PP que a gente chama. E existem várias categorias, né? Aí você vai de PP para PC, né? Piloto comercial, aí você vai piloto comercial bimotor, né? Depois turbinado, então você vai subindo as carreiras de sua posição, então até voar os comercial, por exemplo. Airbus, enfim, né? O comercial top, né? Você assistiu o Top Gun? Assisti. O antigo e o novo? Os dois. O novo eu achei maravilhoso. E teve uma entrevista com o Tom Cruise que ele comenta quais são as licenças que ele tem. Ele é piloto. Ele tem licença para monomotor, para bimotor, para jato, para avião comercial. Ele pilotou, né? Segundo inclusive caça. Eu soube que ele pilotou. Várias imagens que fez, ele é muito... o John Travolta também é piloto. Todos, não sei, mas o John Travolta patrocinado pela Breitling, né? Que é um relógio que patrocina muito esse mundo de aviação. Justo, é um mundo muito no mundo inteiro de grande sucesso, então. Mas ali, para você chegar no nível do John Travolta ou do Tom Cruise, para chegar a ser piloto comercial, meu amigo, e voar um jato, vida, né? Que isso, ele é muita dedicação, muita dedicação. Ele tem que ser apaixonado por isso. Tem que não, e ele né? Os dois são muito apaixonados pela aviação. O Tom eu sei que sim, o John eu sabia que ele pilotava, mas não sabia que era nessa mesma intensidade. Não, ele é nessa mesma? Ele também. Ele pilota o seu próprio avião, que acho que é um Global que ele tinha, pelo menos, que é um dos maiores aviões executivos do mundo, né? Uau. E ele pilota esse... Então, para pilotar um Global, tem que ser o top, entendeu? Eu não... Quando eu imaginei ser piloto, eu imaginei ser o que eu sou, entendeu?
um piloto que a gente chama de manicaca, assim, meio... que eu tenho um pouco de ousadia, mas o conhecimento que você tem que adquirir, porque eu voo visual, depois você tem o voo por instrumento. Então é uma outra categoria totalmente diferente. Então o voo por instrumento, só para vocês entenderem, é aquele voo que você não precisa ser visual. Você pode voar à noite, você voa nas nuvens, né? Entendi. Você não tem referência visual. Então o voo visual, né? Você tem que ter referência com o solo sempre. Tá. O voo, muito embora na Amazônia, muitas vezes eu não tinha visual. não tinha. Porque o equipamento que eu tinha acabava me dando uma condição para voar, né? Que a gente chama de visumento. Voo de visual com instrumento. Entendeu? Mas não é uma coisa para aconselhar eu a fazer de forma nenhuma. Mas quem puder se aventurar assim, ter essa disposição, é muito legal, porque você acrescenta conhecimentos novos, né? Total. Totalmente. E outra coisa, de você estar com o avião e você parece que é dono do seu destino de fato, sabe? Porque às vezes eu vou, eu decolo, eu moro num condomínio aeronáutico, né? Ah, é? Eu moro lá no Vale Eldorado, que é um condomínio que tem uma pista. Em que região é o Vale Eldorado? O Vale Eldorado é Bragança Paulista. Ah, tá. Aqui perto. Aqui pertinho, entendeu? Então, é uma pista, então 95% Mas das é pessoas... privado ou é público? Não, é privado. Privado. 95% de quem mora lá, nós temos lá hoje, morando agora tem mais gente, sabe? Mas tem 250 terrenos, então, pelo menos, frequenta final de semana lá, pelo menos umas 150 pessoas. E a grande maioria é piloto. Que demais, não tinha uma ideia disso. Foi o primeiro condomínio aeronáutico do Brasil. E é muito legal esse mundo da aviação, porque é apaixonante, né? As pessoas se juntam para poder sentar num boteco e falar de aviação. Eu tenho que confessar, quando o pessoal fala assim, não, porque tal avião, eu falo, olha, eu não conheço muito aí fala assim, marca de avião, fabricante de avião, eu tenho dificuldades. O que me move é que quando as pessoas contam assim, as histórias, né? Então eu pego aqueles a experiência, que foram... Né? Como é que é ser piloto de garimpo, por exemplo? Puta, aí o cara vem com... Eu conheço muita gente lá com piloto de garimpo que pousava naquelas coisas, naquelas pistas mais... E isso que sempre me chamou a atenção, de conhecer, me aventurar para conhecer as coisas, né? E lá... uma coisa interessante nessa coisa lá eu vi muito e pousei em pistas de garimpo, né? E pousei em pistas que realmente é muito... É uma situação muito delicada, né? Muito precária. De você tem que saber se a pista está com buraco, sem buraco. Ou, por exemplo, lá próximo do Monte Roraima... Um buraco desse... Não, você pilona. Você acaba com a história, entendeu? No Monte Roraima, quando a gente pousamos numa pista lá no K3, é uma pista que você nem percebe que é uma pista, mas é uma pista que o Exército fez, inclusive. E como tá tudo verdinho, você vê um pasto lá embaixo, você não sabe, você tem que ter... É grama. É grama. Grama com cascalho, né? E é uma área indígena dos Yanomamis. E você pousa e você tem que abastecer rápido, porque uns 4 quilômetros tem uma tribo, né? E a tribo, geralmente os indígenas, eles querem algum retorno seu, entendeu? Então quem pousa lá para ficar, estrutura, você quer o seguinte, ó, cascalho. Então, aí a gente falou, aí o pessoal falou, nós temos que ser rápido, porque os indígenas... Aí o pessoal começou a andar e veio um de bicicleta. Ah, é? Pá! E chegou mais rápido, aí a gente falou, vambora. Aí o primeiro foi, isso tá no vídeo, o segundo... Aí o primeiro que decolou, nós fomos decolando um atrás do outro. Ele falou assim, o índio tá com uma 12 armada tá apontada. Aí o outro passa no rádio, né? Não, é verdade, tá apontado para mim também. Aí a hora que eu decolei, eu era o último. Eu falei, meu Deus, esse cara não acertou ninguém, vai acertar a mim, né? Aí eu já fiz o 180 e voltei. Falei, eu não quero saber. Mas nós demos toda a volta ali na divisa do Brasil. Aí vai num rio muito bonito, na divisa Brasil com a Guiana Inglesa. Então, inclusive, eles mostraram as casas que a família, às vezes, a família real, o príncipe Charlie e a Diana já foram nessa... É uma casa bonita em cima de uma
tipo uma montanha, assim, um lugar lindíssimo que foi feito para eles visitarem, entendeu? Que legal. Porque lá é dominado pelo... ali tem a Guiana inglesa, a Guiana francesa, né? Então, eles têm então, os ingleses que tomam conta e eles vão lá visitar de vez em quando. Então, ali é uma região muito interessante. Aliás, essa questão que a gente falou do suicídio antes, eu tive a curiosidade de ver a Guiana inglesa é o país do mundo com o maior índice de suicídio, que é daquela região, que é meio é uma coisa meio simbólica daquela região, essa questão é cultural, sabe? A questão do suicídio. Porque se você pegar o Monte Roraima, do lado é o Monte Kukenan. O Kukenan, em Pemon, que é a língua dos indígenas locais, é matar-se, entendeu? Então, tudo lá tem um pouco dessa coisa do suicídio e parece que é normal. Eu estou dizendo isso porque quando eu subi o Monte Roraima, isso há uns 7 anos, eu conheci um Pemon, um índio Pemon, o Saul, e que todos, nós criamos um grupo para subir, né, que era mais barato lá em Santa Helena do Uraim, na Venezuela, e aí para cada 10 pessoas tinha que ser 15 índios para acompanhar, porteadores, né? E aí tinha um que eu sempre ficava para trás porque era o mais velho, eu tô com 60 anos. E na época, há 7 anos, enfim, tava a molecada, tudo europeu lá, correndo, né? Parecia que era uma corrida, eu sabia que aquilo era uma jornada. E tanto é que eu fui o segundo a chegar, eu era o último a sair, eu sempre cheguei. A galera não aguentou, né? Eu sabia, né? A sabedoria, a experiência. Eu ficava na boa. Porque aí esse índio, ele falava, olha, o Monte Roraima se acha pouco a pouco. Tem que ser pouquinho em pouquinho. E aí, o que houve? Esse índio, eu fiz amizade com ele 24 anos, passando uma dificuldade. Quando veio, o regime recrudesceu, ficou mais difícil lá, eu mandei uma mensagem para ele e queria saber como é que ele estava, né? Aí ele mandou uma foto, ele estava magro, cara. Puta, tinha perdido uns 12 quilos. E eu falei, mas o que tá com... Não, eu tive que... Todo mundo tá querendo matar. Ele participou de um evento lá reclamando do regime. E aí eu falei, não, vem para cá. Como não? Eu vou comprar uma passagem para você em Boa Vista, você cruza a fronteira aí, vem. Aí mandei uma passagem, ele veio. E tá até hoje. É mesmo? Ele tá em casa, ele mora com meus filhos junto, todo mundo. É mesmo? Agora ele tá fazendo, inclusive, um curso de gastronomia lá no Senac, fez o curso de guia turístico, e agora tá fazendo gastronomia. E ele me conta muito da cultura Pemon, da cultura daquela região, entendeu? Então tem muito a coisa, até ele me falando assim, o nome dele é Hector Saul Smith. O Saul, na Bíblia eu nem sabia, né? Ele suicidou-se. Então é uma coisa meio que todo mundo cultural daquele presente processo. Na cultura, né? Presente na cultura e que as pessoas é meio que natural isso para eles. Eu acho que uma coisa muito difícil, mas enfim. É difícil achar que isso é natural, mas verdade. Lá é natural. César, queria te agradecer, que história incrível, parabéns pelo trabalho que você fez. Fica à vontade aí de divulgar o canal que você colocou isso no YouTube. A gente vai linkar aqui embaixo para quem tiver curiosidade de ver todos esses vídeos que ele fez, essas entrevistas. E te agradecer. Obrigado por ter vindo até aqui e contar a sua história. Marcelo, para mim foi um prazer. Eu sou um fã seu, já disse. Eu assisto todos os programas. Acho você muito versátil em tudo que você faz. E dizer o seguinte, olha, quem quer, as coisas que eu contei aqui, muitas estão gravadas, né, boa parte, e estão no canal Piloto. Canal Piloto, você acessa o canal Piloto, e ali o canal Piloto, você tem vários vídeos, mas se colocar os mais vistos, eu estou entre os 3 mais, porque são vários vídeos sobre aviação, né? Sim. O Salles é o que edita, um cara maravilhoso, e ele fez a edição, então nós temos os 3 vídeos que tem muitos views e muitos comentários, gente do mundo todo comentando as coisas, né? Porque vai de boca em boca, mas eu gostaria muito que as pessoas vissem, né? E comentassem sobre a experiência que a gente teve, que eu achei muito legal. Eu agradeço demais
a paciência sua e de todos os nossos ouvintes do podcast. Foi demais. Obrigado, valeu. Um beijo para sua esposa também, muito simpática. Ela que entrou em contato comigo e me contou sua história, e eu tava numa fase enrolada, acho que eu não respondi, eu respondi, deixei para depois, e ela mandou de novo. Então obrigado por ter insistido, porque foi demais. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser maior sucesso. A Carla, eu amo a Carla, ela é espetacular. Obrigado. Valeu, você que ficou até aí, não esquece, nós temos nossos 3 patrocinadores, G4 Educação, para você que estiver buscando cursos para se desenvolver nos seus negócios, na sua empresa. Tem cursos presenciais, tem cursos online. Não esquece, entra lá, g4educação.com. Todos os cursos digitais nós temos uma condição especial, é só colocar o cupom Excepcionais. Se você estiver precisando cuidar da sua saúde, Espaço Volpe também tem condição especial. Lá você vai poder fazer um tratamento para você emagrecer, para você ganhar massa muscular, para você ter mais alta performance física e intelectual. Então vai lá, muitos médicos já passaram por aqui, dá para você também conhecer muito mais sobre eles. E não esquece da V4, nosso parceiro, onde o trabalho deles é vender o seu negócio. Então se você estiver buscando algum parceiro para te ajudar a fazer marketing digital, é V4. V4.company, conversa com eles, eles fazem uma auditoria gratuita para você entender o que você está perdendo de oportunidades aí no seu negócio. Um beijo para você e até a próxima semana!